Sejam bem-vindos, eu sou o Rafael, o professor aqui da RAF. Eu gosto muito de aprender e ainda mais de ensinar, e é isso que eu faço aqui na minha escola, no meu centro de conhecimento desde 2014. E a cada semana a gente define um tema para nossa aula, para a gente explorar um conhecimento, informação, experiência. Eu com os meus alunos, a gente faz uma troca de conhecimento para quem sabe nos levar à sabedoria. E eu queria humildemente compartilhar aqui um pouco disso com vocês, para que vocês também façam a vida de vocês um pouquinho mais interessante, mais curiosa, como eu faço, tento fazer da minha todo dia, descobrindo um pouquinho mais sobre as coisas pequenas, as coisas mundanas do dia a dia. Acho que deixam a vida mais legal, mais interessante, e é isso que eu queria fazer um pouco aqui com vocês. Então eu escolhi um tema, uma das minhas aulas que eu criei aqui e compartilhei com os meus alunos. Esse primeiro tema é o sonho. Eu escolhi esse tema porque acho que todo mundo sonha, né? Talvez você não lembre dos seus sonhos, como alguns alunos me contaram, né? Não lembra absolutamente de nenhum sonho, até acha que não sonha, mas todo mundo sonha, viu? Todo mundo sonha. Então a gente vai misturar um pouquinho aí de informação, conhecimento, o que a ciência fala um pouco sobre os sonhos, né? E também um pouquinho das experiências que eu tive, que meus alunos me contaram também, para a gente poder fazer essa troca. Então, começando, né? O que são sonhos, né? Os sonhos são são criações do nosso cérebro mesmo, tá? Então, o nosso cérebro cria às vezes muito realistas, né? Essas imagens muito vívidas, situações, até sensação, né? Às vezes a gente sente frio, sente calor, sente medo, né? Coisa emocional, coisa mais física no sonho, é tudo muito realista, chega a assustar às vezes, né? Aquela sensação de estar caindo, né? De repente você acorda assustado. Então, são criações, projeções do nosso cérebro, né? O que a ciência diz sobre por que a gente sonha, né? Por que a gente simplesmente não dorme, apaga durante toda a noite? Por que o nosso cérebro continua fazendo isso, né? A ciência de verdade não sabe ao certo, com total certeza, por que a gente sonha, né? O que a gente tem são algumas teorias com base naquilo que faz sentido, o que a gente conseguiu estudar até agora. O que diz? Primeiro, pode ser para memorização. Né? Aquelas coisas que a gente aprendeu ou vivenciou durante o dia, né? O nosso cérebro pode estar ali consolidando aquela memória, consolidando aquela informação, né? Às vezes pode ser até informação, às vezes pode até ser um movimento físico, né? Algo de coordenação motora. Existem alguns relatos, alguns estudos que você, por exemplo, praticando um instrumento musical, vamos pegar como exemplo, você está praticando lá o piano e você está na sua aula tentando e praticando um movimento específico. Sua aula termina, você, por conta própria, continua praticando. Ciência diz, através de estudo, exemplos, que ao dormir, o seu cérebro vai organizar esse movimento também. E ao acordar, você provavelmente vai estar melhor do que no dia anterior, mesmo que você não tenha praticado, né, entre uma sessão e outra, né, entre a última sessão da noite até a primeira sessão da manhã, por exemplo. Então você pode pensar nisso até para esportes, né, seja um truque no skate, seja um chute no basquete, no futebol, um arremesso no basquete, o que seja, você vai ter esse tipo de melhora por causa do seu sono, né? Recuperação de informação é uma das teorias que a gente tem para o sono. Também até para a gente descartar aquilo que não foi importante, de acordo com alguns cientistas, a gente descarta, né? Uma memória seletiva. A gente vai segurar, reter aquilo que nosso cérebro ou a gente, no inconsciente ou consciente, julga interessante e vai descartar aquilo que não é durante o nosso sono, né? Outra teoria é que a gente usa o nosso sonho como prática, tá certo? Então, às vezes você sonha que você está fugindo de um urso, ou que você está fugindo de fogo, ou escapando de alguma situação de perigo, né? Alguns cientistas acreditam que a gente faça isso para treino, né? Você, infelizmente ou felizmente, não tem a oportunidade de ficar praticando fugir de um predador ou fugir de uma situação perigosa. Dizem que o cérebro talvez está te preparando para essa situação, talvez essa seja uma das razões de nós sonharmos. Então é isso. Bom, durante o sono, algumas pessoas acreditam que a gente use eles para entrar em contato
com o mundo espiritual também, né? Os nossos ancestrais, já antepassados, ou alguma entidade, algum tipo de Deus, o que quer que seja que você acredite, alguns acreditam que seja um canal, e para isso que a gente sonha, né? Ganhar novas perspectivas, ganhar uma sabedoria, uma luz sobre alguma coisa, né? Também é uma crença, mas aí acho que já não é muito da ciência, né? Enfim, então isso é porque a gente sonha, né? Por que você não lembra do seu sonho? Algumas pessoas lembram, mas quando que ele acontece? O sonho acontece quando você está num sono profundo, chama REM sleep, que é um sono dos movimentos rápidos dos olhos, né? Rapid Eye Movement. É nesse momento do seu sono que os sonhos acontecem, né? Os cientistas acreditam que esse período de REM, ele dura mais ou menos 20% do seu tempo total de sono, somente 20%. Então não é muito, né? Então, se a gente pensar em que momento a gente entra no sono de REM, é muito próximo do sono, aquele sono bem profundo, né? Então não é aquele sono muito leve, onde você vai rapidamente acordar e lembrar do que estava acontecendo. Não é um sono profundo. Às vezes quando você acorda, o seu sonho já acabou faz um tempinho, né? Não é o meu caso, por exemplo. O meu caso é de eu estar sonhando, eu acordo toda noite, no meio da noite, para ir no banheiro pelo menos uma vez, e eu me lembro do sonho que estou tendo um pouquinho antes de eu acordar para ir no banheiro. A mesma coisa acontece de manhã, um pouquinho antes de eu acordar para começar o meu dia. Eu também estou sonhando e lembro normalmente dos meus sonhos, às vezes corriqueiros, às vezes muito loucos, né? Assim como de todo mundo. Então, é nesse momento do REM sleep, né? Do sono REM, que a gente vai sonhar. Algumas pessoas gostam de anotar os seus sonhos, né? Meus alunos me contaram aqui, tem até um Dream Journal, né? Um diário de sonhos, né? Então eles anotam os sonhos para não esquecer. Às vezes eu sonho, acordo para ir no banheiro, lembro do meu sonho. Na manhã seguinte eu já não lembro mais, né? Então muita gente anota aí num diário de sonho, porque muita gente quer interpretar esse sonho, acredita na interpretação dele, né? Tem livros que até nos instruem, nos guiam ali na interpretação dos seus sonhos. Se foi com uma cobra, se foi aquele sonho dos dentes quebrados na boca, se é você caindo de um carro, com um carro em um carro de um precipício. São sonhos comuns, normais. Eu mesmo já tive esses sonhos, outras pessoas me relataram que também já tiveram. Estar pelado em público, né? Tem muito sonho que é interessante, ele é corriqueiro para diversos seres humanos. A gente não precisava compartilhar de sonhos tão específicos, mas a gente compartilha assim, às vezes, né, alguns deles. Muitos alunos me contaram muitos sonhos muito doidos, eu queria compartilhar alguns com vocês. Já sonhei que eu era animal, já sonhei que eu era uma baleia, já sonhei que eu era um inseto, já sonhei que eu era uma leoa. Muito estranho, muito absurdo como o nosso cérebro ele consegue de fato projetar perfeitamente, na minha opinião, na minha sensação, perfeitamente a sensação de ser aquele animal específico, ou a sensação de estar voando, a sensação de estar num carro que está caindo de um precipício. É impressionante, que eu nunca vivenciei isso, a não ser que você acredite em vidas passadas, como muitos acreditam. Eu não sei, mas é engraçado como a gente consegue ter essas sensações tão realistas, como os sonhos são tão realistas, né? E essa ideia de que sonho pode ser um canal para algum mundo espiritual ou alguma conexão com outras entidades maiores, né, deuses, o que seja, não é de agora, não é recente. Desde os tempos da Grécia, do Antigo Egito, nós temos evidências do quão a sério os seres humanos levavam os sonhos, né? Até mesmo pequenas tribos nativas, né? Povos nativos milenares, né? Culturas milenares também levavam os sonhos muito a sério, né? No Egito e na Grécia até chegavam a construir grandes templos do sonho, né? As pessoas visitavam esses templos especificamente para dormir, né? Porque eles queriam algum tipo de iluminação, resposta sobre algum problema que eles tinham na vida, e eles buscavam uma sabedoria de algum deus, entidade, ancestral,
ancestral, o que quer que seja, cada um com a sua crença, né? Então, você pode até visitar, até hoje em dia tem algumas ruínas desses templos. No Egito, se não me engano, tem ainda em ruínas para a gente ver fotos, vídeos ou até visitar. Onde as pessoas iam, mentalizavam aquela pergunta ou a dúvida que elas tinham, o problema que elas tinham e para o qual elas queriam algum tipo de solução ou luz ou uma perspectiva nova, né? Para mim faz muito sentido, né? A gente com certeza, todo mundo sabe que quando você consome algum tipo de conteúdo durante o dia, é comum que você às vezes sonhe com aquele conteúdo, um filme de terror ou uma série que você está maratonando, a gente normalmente sonha, né, dentro daquele contexto. Então eu acredito que se você quiser mentalizar um problema, né? Você passa muito tempo ponderando nele, mentalizando e pede para ter algum tipo de luz, seja ela uma simples criação do seu cérebro, essa luz ou esse novo insight ou uma nova perspectiva, né, que você ainda não tinha pensado, seja isso uma criação 100% do seu cérebro, ou seja ela algum canal para algum mundo espiritual, um ser espiritual, o que seja. Eu acho que é válido das duas formas. Eu acho que é possível sim você conseguir algum tipo de resposta através dos sonhos. Não acho que é tão incomum, não é à toa que povos tão sábios como na antiga Grécia, como no antigo Egito e culturas milenares de povos nativos também abordavam esse tipo de evento, né, os sonhos, como algo muito sério, como algo muito válido e precioso, né? Eu acho que pode acontecer sim, seja ele criação do cérebro ou seja ele algo, não sei, algo místico mesmo, que eu humildemente não tenho todas as respostas, não sei, ninguém sabe. Enfim, acho que de sonho que eu queria falar sobre isso, uma curiosidade para a gente terminar, os animais também sonham, né? Meus alunos me contaram de que aqueles que têm cachorro, de assistir o cachorro se mexendo ou tentando correr. Eu assisti recentemente um vídeo de um polvo, né? Sonhando, né? Você vê o polvo dormindo na parede de um aquário, de repente ele começa a se contorcer, passar de um lado, passar de outro, ele até solta aquela tinta por defesa, né, contra um predador. É bem interessante você ver ali nada acontecendo, mas ele realmente batalhando durante o seu sono, né? É bem legal, dá pra gente assistir esse vídeo online, é um vídeo bem interessante. Os cientistas recentemente estão muito suspeitos, ou alguns acham que já comprovaram, que até as abelhas, aquelas amarelas e pretas tão comuns, elas também conseguem sonhar, né? Então muitos animais aí, eles já descobriram que conseguem sonhar, sejam até esquilos, outros mamíferos conseguem sonhar, não é uma coisa só do ser humano. Talvez os animais também estejam buscando essas respostas ou conectando com outros mundos, seja lá o que for. Fique à vontade para fazer qualquer comentário, para contar para mim dos seus sonhos, o que você acha disso tudo. Se tem alguma informação que eu passei aqui e que não está certa, por favor, me conta, porque eu quero aprender e passar para frente o que eu aprendi e que você saiba de algo novo para acrescentar ou para me corrigir. Por favor, comenta, me conta, me manda mensagem. Eu quero saber, eu quero sempre aprender, eu quero sempre ensinar e a gente vai fazendo essa troca e todo mundo vai descobrindo mais coisas junto, tá bem? Se você acha que alguém ia gostar de ouvir isso também? Tem algum amigo, amiga, familiar que talvez possa achar isso interessante e queira falar sobre isso com você ou queira ver esse vídeo? Compartilha com ele, com ela e a gente continua a disseminar esse conhecimento para deixar a nossa vida um pouquinho mais interessante, mais legal de se viver. Tá bem, gente? Muito obrigado e vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.